sejam bem-vindos a mais um Tem Base, seu programa semanal falando do futebol de base aqui no Distrito Federal. E hoje o nosso foco vai ser o futebol de base feminino. Estamos aí próximos de ter a Copinha Feminina, já na semana que vem, já começando a Copinha Feminina. E a gente traz os dois treinadores das duas equipes aqui do Distrito Federal que irão nos representar lá em São Paulo. Sejam muito bem-vindos, apresentando primeiro aqui nosso querido Jorge Marinho, treinador do Minas. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, valeu. Agradeço muito pelo convite. É muito bom sempre estar nesses ambientes, né, da comunicação e poder falar do que a gente ama. É isso aí. E do outro lado, a gente tem o que já é muito conhecido aqui no futebol do Distrito Federal, já teve grandes participações aí no nosso futebol feminino, que vamos falar também ao longo aqui do programa. Seja muito bem-vindo, querido Singo. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui participando do programa e te falar do futebol, né? Daquilo que é o nosso dia a dia. É isso aí. Sempre lembrando que é single e não single, como alguns falam. Não é uma música, é só o single mesmo. É verdade. Mas faz o time jogar como música. Single, aproveitando já começando a falar um pouquinho da sua carreira como treinador, você tem uma história muito grande aqui, até com o próprio Minas Brasília, né? A sua história acaba se misturando a do Minas Brasília. Você que também foi um jogador muito conhecido, jogou lá fora também. Queria que você falasse um pouquinho desse seu começo de carreira, ainda como atleta profissional, e depois dessa mudança de chave aí para o futebol feminino. Então, eu praticamente parei de jogar futebol profissional cedo, né? Parei com 28 anos, vindo da Coreia, aí vim para Brasília e meu pai pediu para que eu, não vai mais embora para a Coreia e tal, fique aí. Eu falei, quer saber? Vou ficar. Então eu fiquei em Brasília, comecei a fazer educação física na Faculdade Católica e que eu não queria trabalhar no escritório, queria trabalhar com futebol. E daí abriu uma escola de futebol, que tem até hoje, que é a SH2 Toques, né, que ela funciona até hoje. E depois eu comecei a enveredar para o lado de treinador. Comecei a sentir na pele aquilo que eu reclamava muito dos meus treinadores. Muito dentro de campo, eu comecei a sentir na pele. E em 2006 eu comecei a mexer com futebol feminino, né? Já mexia com masculino, comecei a mexer com futebol feminino através do Ascop. Conheci o Arnaldo e começamos a conversar e tal. E trabalhar mesmo no Ascop eu comecei a trabalhar em 2010. Em 2010 eu assumi o time do Ascop, onde na ocasião eu fui campeão de Brasília com o Ascop, né? Naquela época não tinha o Minas, era o Ascop, Crespon, né? Apolo, que hoje já não existe mais. Apolo 4. Inclusive bicampeão do futebol feminino. Justamente, Então, aqui a gente tem muitas dessas histórias, assim, vários times aqui do Distrito Federal que foram campeões femininos já não existem. Sempre muito ligado aos clubes de Brasília. Justamente. E o Ascop, ele é uma equipe que teve boas participações no futebol feminino, né? Foi 3 vezes campeão de Brasília, disputou 2 Copas do Brasil, inclusive, né, nessa segunda Copa do Brasil que o Ascop disputou, eu também tive a oportunidade de levar o time para outra fase, né? Eu cheguei, porque ninguém tinha passado ainda. Passei com a Ascop chegamos até as quartas de finais. Foi que ano, você lembra? Mas foi em 2012. Bem no finalzinho das costas. Nós perdemos ali o Duque de Caxias. O Duque de Caxias tem uma equipe muito boa, tinha um patrocínio da Petrobras. Então nós perdemos. Acho que foi puxado. E aí, depois dali, o Ascop tinha uma parceria com a Faculdade CESP, onde ele conseguia fazer o time, porque ele dava bolsa na faculdade, né? E foi quando ele me chamou e eu falei assim, você quer receber ou você quer uma bolsa? Aí você quer saber? Receber vai ser pouco, né? Então eu quero uma bolsa. Eu quero uma bolsa no curso de Direito. Ele falou assim, é mesmo? Vou conseguir. Ele me conseguiu uma bolsa no curso de Direito. E eu comecei a cursar junto com a Naeri, na época era jogadora. A Nayara também jogava. A Nayara também é formada de Direito. Curiosidade do mundo do futebol feminino. E a Nayara jogava. Eu já sabia, né? Era minha atleta. A Nayara era minha atleta e a Naeri. E jogava comigo, então. E todo mundo fazia faculdade lá no ICESP. E teve um ano que aconteceu uma situação lá no ICESP e pronto, nós decidimos mudar para não perder a faculdade, né? Aí tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do Minas, o presidente aceitou nossa proposta, acabamos levando o time todinho do Ascop para o Minas. E daí seguiu.
nós não perdemos a bolsa na faculdade, conseguimos concluir o curso. E começamos assim com o time do Minas, pra gente terminar a faculdade mesmo, né? Só que o negócio foi ganhando vulto. E assim se deu, né? Em 2016 campeão, 2017 campeão, 2018 campeão brasiliense, né? Tricampeão, e em 2018 também tive uma oportunidade de ser campeão brasileiro. É aí que a gente queria chegar. Eu queria que você falasse também já um pouquinho sobre isso, só pra gente também colocar nosso querido Jorge aqui na conversa. Jorge, você não teve uma experiência ainda com o feminino, tá sendo a sua primeira agora, né? Passou com o Minas Brasília da Série 2 feminino, na verdade do Canegão feminino, e você não teve tanta experiência no feminino, mas você tem uma história muito grande aqui com futebol de base masculino também em Brasília, né? Sim, sim. Acho que eu não tive a história que o Silvio teve aqui, né? Começando. Tanto como profissional em relação ao feminino, como também como atleta, né? Mas também iniciei minha carreira, também cheguei a ser profissional de futebol lá na minha cidade, no Fortaleza do Ceará, pelo Atlético Cearense, que antigamente era o Uniclinic. E aí, tive muito breve assim a carreira, porque eu joguei uns 3 anos como profissional e eu fiquei 7 anos sem estudar. E isso me dá... Não façam isso em casa. Não, viu? jamais, Opa. jamais. Mas eu vou dar um... Eu dei uma... eu dei Não uma sigam volta. esse exemplo. Com Esse certeza. não, os outros podem seguir. Com certeza. E aí fiquei 7 anos sem estudar, enfim. E aí essa pressão da minha mãe, do meu pai nem tanto, que queria que eu continuasse e tal. E eu mesmo dei um toque, falei, coisa tá na hora de eu realmente parar e estudar. E aí pronto, fiz também educação física, né? Me especializei em treinamento esportivo. E aí começou a despertar esse interesse, esse desejo de ser treinador de futebol. E aí eu tive a oportunidade de morar alguns anos na Europa. E aí é onde eu fiz um mestrado na área de futebol, fiz doutorado, tirei as licenças da UEFA, né? Fiz até a AFA, estou só a Pro e não fiz por tempo, mas está dentro do meu Mas é planejamento, possível fazer? com certeza. E irei fazer. E aí, Roberto. com certeza. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu vim diretamente para Brasília. Mas eu não voltei para minha cidade, porque eu sabia que era uma cidade que tinha muita qualidade de vida, falava muito bem de Brasília, eu falei, vou voltar para Brasília. E aqui em Brasília, também com o Cinco também, só que o Cinco muito mais antigo nisso, mas eu também abri uma empresa, né, que chama PWR Soccer, juntamente com outros sócios aqui da área do futebol também, e aí comecei a navegar dentro do futebol. E aí tive a oportunidade de trabalhar no Brasília, e nessa ocasião a gente subiu o time, né, da 2ª divisão para a 1ª divisão. Também tive a oportunidade de trabalhar no Real Brasília, aqui profissional, também tive a oportunidade de fazer parte da equipe da comissão, né, como auxiliar. Também subimos o time da 2ª para a 1ª. Depois, fui também como auxiliar para o Paranoá. Fizemos essa história bonita do Paranoá, né? Ficou em 3º colocado aí na competição do Canegão. E aí surgiu o convite de ser treinador do Sub-20 Paranoá. Também foi uma experiência muito bonita. E até então, não tinha trabalhado no futebol feminino. E aí, através de alguns amigos e tal, e aí a gente foi conversando e surgiu o interesse do Minas. Até como a presidente fala, foi uma convocação para o feminino. Mas estou feliz. Agora recebi um convite também para ser treinador do Sub-20, né, para pegar esse desafio grande aí da Copinha. Enfim, e tem de... Já acaba podendo analisar, inclusive, as meninas para o seu profissional, né? Sim, Lá na frente podem te ajudar lá no profissional. Mas agora, Quem sabe? 20 nosso já tem atleta que estava no profissional. Deve conhecer com certeza, né? A Tainara, a Clara, Sim. Clara, Luísa, Letícia. Minas tem um trabalho de base muito forte, né? A Nath. Nath, isso. O Minas tem um trabalho de base muito forte, né, no futebol feminino. É o grande time que sempre trabalha, literalmente a casa das Minas, que eu teve lá por muito tempo, sabe disso. E o Minas trabalha e oportuniza muito desde a base para que as meninas possam participar no profissional também. Isso é muito legal. Não, sem dúvida. Eu acho que eu vou até mais na origem, né? Eu acho que o trabalho dos núcleos que são realizados por elas é absurdo. Eu fui agora na competição que elas fizeram lá, são 12 cidades satélites. Cara, a quantidade de jogadora era absurda. Tipo assim, para mim, eu achava que não tinha tanta gente com interesse de jogar futebol. Cara, quando eu cheguei lá, fiquei encantado. Mais de 300 jogadores de 10 a 18 anos. Eu falei, que isso, cara, realmente
falta realmente a oportunidade, né? Inclusive, em breve, na época também estará aqui. Ela teve alguns compromissos, não pôde gravar ainda com a gente, mas com toda certeza a gente quer contar a história, inclusive delas como jogadora. Antes dela vir aqui, Silvio, eu até queria te perguntar: você treinou na Yara e na Aérea, as gêmeas, presidente da, responsáveis, né, pela equipe de Minas Brasília. Eram boas atletas? Pode falar a verdade aqui. Eu sou melhor como presidente. Esse deixa a gente cobra. Esse deixa a gente cobra dela. Mas aproveitando, Sigo, você também tem a SH2 Talks, que é uma escolinha muito conhecida aqui, participou. Vários atletas passaram por aqui, inclusive o Hendrick, que hoje é um dos grandes fenômenos, o maior fenômeno hoje da nossa base, também já passou por lá. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do futebol de base, do masculino que você também teve. E eu queria que você respondesse. Você vê muita diferença entre o futebol de base masculino e o futebol de base feminino? Acredita que existe uma diferença com isso ou não? Então, o futebol de base masculino, ele está muitos anos à frente do feminino. Isso é um fato. E Brasília é uma cidade que tem muita mistura, né? Tem muitos povos que vêm de muitos lugares, então essa mistura faz com que Brasília ceda, né, muitos jogadores para o cenário nacional, né, por causa dessa miscigenação, essa mistura todinha aí. Eu acredito que o futebol feminino ele vai chegar nesse patamar aqui em Brasília ainda, mas o masculino está muito à frente. A nossa cultura aqui em Brasília é futebolística, né? Você pode ver em qualquer lugar se tem gente jogando bola, todo mundo gosta de bola. Em Brasília, antigamente, quando eu tinha SH2 Talks no início, tinham poucas escolas. Hoje em Brasília, a cada 3 quilômetros, você tem uma escola de futebol. Se não é de futsal, é de futebol de campo. Sim. Então isso tem um espaço para todos, é claro. Isso é bom porque ela gera competitividade, gera elevar o nível dos meninos, né? E eu vejo que todo mundo hoje aqui em Brasília compete, né? E essa competitividade é muito boa. E o feminino está começando agora a ter essa competitividade, né? Eu vi boatos que a Federação de Brasília agora, nesse ano que vai entrar 2024, vai ter o Sub-18. Exatamente. Então, isso já é um grande passo, né? Você já tem um profissional, vai ter o Sub-18. Daqui a pouco eles vão meter um Sub-17 e um Sub-15. Aí sim, aí eu digo pra você que quando nós chegarmos nesse patamar de ter um Sub-17, Sub-15, Sub-17, Sub-18 e o profissional, aí o futebol de Brasília vai produzir muito mais atletas, né? E isso não é que ele produz, né? Já produz. Nós temos a Nicole, que está no Benfica, que jogou no Minas com a gente. Vicky Albuquerque, A Vicky campeã Albuquerque, paulista. a própria Silvio, Gabi eu não falo, Portilho. inclusive, mas Vicky, eu tava torcendo por você, tá? Então, a Gabi Portilho é de Brasília. Entendeu? Tá no Corinthians, a Gabi. É de Brasília. Então nós temos a Robinha de São Paulo, e assim, um monte de outros jogadores que saíram daqui de Brasília, que são jogadoras que nasceram em Brasília. Então nós temos várias nascendo ainda, temos várias que estão desenvolvendo. Da mesma forma que o professor falou, do trabalho que o Minas faz nos núcleos, tem 300 atletas, com certeza ali você tira 30, você tira boa. As outras 30, que ainda estão em fase de transição, já vão crescer com uma outra mentalidade, vai ser mais fácil trabalhar. E eu acho que é isso. Então, as equipes de futebol profissional de Brasília, no feminino, já ligaram esse alerta. Então, já estão começando a trabalhar. O próprio Real mesmo quer manter a base. Então, é muito legal. Eu acho que é interessante e é isso. Se tiver condição e tiver oportunidade, tenho certeza que Brasília, e se tiver condição de segurar os atletas em Brasília, eu tenho certeza que as equipes de Brasília conseguem brigar de igual para igual. É isso. Maria, eu queria que você falasse também um pouco dessa sua experiência, essa sua primeira experiência com o Sub-20 feminino. Você passou toda a parte da sua carreira, não te chamando de velho, tá? Sim. Mas passou toda a sua carreira trabalhando com o futebol masculino. Como é que foi para você essa transição? Teve alguma dificuldade? Como que você está lidando com essa novidade, né? Como é que está sendo para você trabalhar agora com as meninas do futebol? Você também vê alguma diferença ou não? Cara, até como a gente estava falando aí em off,
acho que, para ser muito sincero, não tive dificuldade nenhuma. Eu acho que quando a essência parte do humano, eu acho que não tem dificuldade nenhuma se é masculino, se é feminino. Acho que o trato, o respeito, eu acho que tem que existir em qualquer âmbito do esporte ou da vida. E assim, em relação a isso, eu não tive nenhuma dificuldade. Agora no sub-20 também, tranquilo. Muitos atletas já tinham trabalhado com elas no profissional. Então, assim, também não tive nenhuma dificuldade, tanto no profissional como na base. A dificuldade da base agora é o tempo de trabalho, muito curto. Mas quando eu também cheguei no profissional, eu cheguei faltando 2 semanas para iniciar a competição, 3 semanas no máximo. Mas, claro, foi toda a competição ali, todo um trabalho desenvolvido ali por trás. Então, de dificuldade mesmo, te juro assim, nenhum. E para base você acaba vendo também uma vantagem, a gente falou dos núcleos, né, que eu sei também muito bem. Minas tem núcleos e tem uma formação muito grande, como você também citou, você chega num lugar que tem 300 meninos ali querendo jogar. A gente sabe que hoje no futebol feminino não tem tantas atletas ainda, como a gente estava falando também, precisa ainda de uma evolução, precisa ter mais valorização, infelizmente a gente não tem o futebol feminino tão valorizado, chegaremos nesse nível com certeza, e as coisas ainda estão melhorando, mas já estão ali alavancando, já estão melhorando um pouco. Você vê também uma certa facilidade, vamos dizer assim, entre aspas, de ter mais atletas, porque o Minas, todo lugar está fazendo campeonato, todo campeonato descobre 1 ou 2 bons jogadores. Isso acaba também facilitando o trabalho na base. Sem dúvida, acho que, como você comentou, né? Acho que o Minas já vem realizando esse trabalho desde quando? Desde que ano? 2012. Então agora está colhendo os frutos. Muitos atletas já saíram daqui, estão aí no âmbito nacional e até internacional, e que passaram pelo Minas. Mas é interessantíssimo, porque quando a gente estava montando também, dentro da competição, a equipe profissional, e saber que tinha jogadores da base, isso me deixou feliz e contente, porque, queira que não, esses jogadores também vão trazer essa experiência do profissional para a base, e já consegue trazer isso. Então, eu vejo a evolução dessas atletas, juntamente com a gente no profissional, com toda a equipe, todo o staff nosso, agora no sub-20, né, se destacando no sub-20. E a tendência é que elas retornem para a equipe profissional, para que ano que vem a gente possa fazer aí um excelente A2, né? Se Deus quiser. E agora, puxando um pouquinho ali para trás, a gente estava falando mais cedo sobre o Campeonato A2. Brasileiro Feminino A2, que você venceu como treinador da equipe do Minas, o primeiro título nacional de uma equipe aqui do Distrito Federal a nível feminino. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como que foi a competição. Competição essa que revelou simplesmente nada mais, nada menos que Vicky Albuquerque, uma das grandes, né? Porque a própria irmã, que também é uma excelente goleira, a Cristina, eu ia falar Cris, porque Cris é um pouco mais vezes, eu chamo ela de Cris, tem mais fácil. Mas a Cris foi muito bem, pegou inclusive o pênalti que decidiu o título, e outros grandes atletas que tinham naquele elenco. Mas, claro, focando na Vicky, porque foi uma das grandes atletas e que hoje é uma das responsáveis ali, inclusive, sigo achando que ela ainda tem vaga na seleção, lamento toda a convocação que ela não está lá, mas com toda certeza vai voltar. E a Gabi Portilho já está lá também, enfim, o DF sempre está bem representado. Mas fala um pouquinho pra gente desde 2018, como foi para você esse primeiro título, como é que foi essa sensação de, poxa, eu ganhei o primeiro título nacional de um trabalho que foi muito bem realizado. Em 2018, que tinha ocorrido no ano anterior, né, 2017, o primeiro Campeonato Brasileiro. Foi o segundo, então. Foi o primeiro Campeonato Brasileiro, foi em 2017. E aí, a CBF decidiu criar a segunda divisão com os campeões nacionais, da sua cidade. Regionais. E o Minas ganhou a vaga para disputar uma partida contra um time, acho que é de Alagoas. Quem ganhasse a partida teria essa vaga. E aí, ficou naquele negócio, fomos campeão de Brasília, eu falei assim, pô, que time é esse? Que time é esse? Não conheço. Aí começamos a buscar. Naquela época não tinha informações ainda de times, né? Não tinha vídeo, não tinha nada. Aí eu pensei assim, cara, não sei como é que é o time, então vamos jogar. Vamos pra partida. E fomos jogar a partida lá no Abadião. Ganhamos o jogo de 8-0. 10-0. Foi 10? 10-0 contra a equipe do Canindé. Perdi até pontos. Ela nem existe mais, se não me engano. Então ganhamos esse jogo.
10-0. Mas foi uma superioridade tremenda. E Inclusive, aí, uma curiosidade sobre essa partida, 40 finalizações da equipe do Minas. verdade. E nenhuma do Canindé. E aí, ganhamos a vaga. E naquela época, no ano seguinte, foi 2 chaves, né? Foi 2 chaves do brasileiro. E nós pegamos uma chave, era Inter, São José, o Duca de Caxias, do Rio, Exatamente. que estava. Em Budas Artes. Budas Artes. Também não existe mais Não hoje. existe mais. Mas tinha um patrocínio muito grande. Inclusive, na época, eu lembro que Duque de Caxias e Embu das Artes eram muito bem falados para poder classificar e ficaram nas 2 últimas posições do grupo. Isso. Pegamos o América Mineiro, Grêmio. E fomos jogar. Napoli e Inter que ficou em primeiro. Fomos jogar. E aí, acabamos que a equipe foi muito bem nas primeiras partidas. Aí eu comecei a acreditar. Assim, pô, é possível, vamos nessa. Enfim, nós perdemos uma partida pro Inter, A única derrota no campeonato. e inclusive fomos campeões do Inter. O Inter ficou de fora esse ano. Sim. Ele ganhou a vaga porque uma equipe deixou de participar. O Inter ganhou a vaga e até hoje não desceu mais, né? Então, pô, foi um ano muito inusitado, porque a gente não tinha campo para treinar no Minas. O Minas só liberava o Beira-Lago. E a semana toda tinha escola de futebol e não liberava os 2 campos. Então o Minas foi campeão treinando só sábado. Aí vocês imaginam, já tem Só dificuldade no futebol no sábado. feminino. Imagina Nós quando eles treinávamos tomar- somente no sábado, de 3 da tarde às 18. Quando eu falo pro pessoal, se não fomos campeões brasileiros treinando só no sábado, ninguém acredita. Você tá de brincadeira. E foi verdade, mas só o que acontece? Uma coisa também foi bem interessante, que nós tínhamos jogadoras que definiam jogos, né? Nós tínhamos uma jogadora muito boa no ataque, que era a Novinha, Sim, que hoje não joga mais campo, tá jogando futsal. só futsal. A Barbrinha também tá no auge, né? Corria demais. A Vicky, né, que tava pegando seleção. A Vicky, praticamente nesse ano, nesse brasileiro, ela jogou 4 partidas, foi muito, tá? Foi muito convocada. E tinha a Jéssica, lateral Treinando esquerda. só sábado, sem a principal jogadora e ganhando o campeonato. Eu só queria deixar isso bem claro. A Jéssica, muito boa lateral esquerda. A Laine, que tá no Real hoje, também muito boa lateral direita. Nós tínhamos uma zaga que era a Kaká, que tá no Santos, que agora saiu do Santos, né? Então, tinha a Andiara, Também que no era auge da gigantesca na zaga. A Drica, né, que era minha capitã, comandava o meio de campo. Só as grandes feras aqui do futebol feminino do DF. E tinha a Robinha, outra volante, né, que jogava com a Drica. Aí tinha a Pini, né, a Pini, jogadora muito espetacular. Hoje voando no Atlético Paranaense. Inclusive, um grande abraço pra Pim. Sabe? E tinha no lado esquerdo, às vezes eu botava o Robinha de volante, botava de meia, revezava ali, deixava a Pia na cabeça de área. E na frente tinha a Novinha e a Barbinha, né? Então, tipo assim, quando a Vicky vinha, a Vitorinha ficava na meia e descia a Robinha pra cabeça de área. Então, tipo assim, é um time muito versátil, leve, né? Então, quando a gente pegava os jogos, a gente conseguia superar. Tanto que teve 2 jogos que foram muito difíceis, né? Um foi contra a América Mineiro, lá dentro. A América Mineiro tem um time bom. Já no início do jogo, meteu 1-0 na gente. Vamos pra dentro, não podemos perder. Enfim, ganhamos o jogo 2-1. E o jogo foi contra o Grêmio, né? Lá em Porto Alegre. Foi um jogo que nós mandamos do Grêmio o tempo todo. Empurramos o Grêmio no campo deles. E no segundo tempo nós percebemos que eu vou ter que falar. A arbitragem. Até hoje a arbitragem deixa a desejar. Mas a arbitragem lá em Porto Alegre, cara, puxou a sardinha pro Grêmio, marcou um pênalti pro Grêmio fora da área. O Grêmio fez 1-0. Já nos 35 do segundo tempo. E, cara, era pra ser a gente. Porque com 39, a Robinha fez o gol. Não, fizeram uma falta entrada da área. A Jéssica bateu, a bola bateu no travessão, bateu dentro, o juiz não marcou, o bandeira não correu. A Laine foi, conferiu, 1-1. E 46, ele marcou uma falta entrada da área. Aí, não marcou a falta não.
O gol de falta foi da Jéssica, que a Laine completou. E a Robinha, 46, pegou uma bola no meio de campo, veio driblando, tabelou, recebeu, soltou um chute de fora da área maravilhoso. Matou o Grêmio. Então, tipo assim, dali eu falei assim, pô, é a gente, não tem jeito. E fomos com o jogo derradeiro depois contra o 3B, né? 3B é uma equipe que foi formada, que não tinha perdido pra ninguém. Deu um jogo, É hoje uma das maiores, não, a maior força, pode se dizer, até do futebol feminino do norte. Isso, veio jogar aqui em Brasília com a gente, já aquele negócio, vamos ganhar do Minas de 5-0, 4-0 e tal. Sim, pode falar, né? Deixar acontecer. Enfim, ganhamos o jogo aqui de 3-0, 3-1. Vamos jogar lá em Manaus, um calor danado. 5 minutos de jogo, 1-0, 3B. E aí foi terror, parceiro. Se eles fizessem mais um, né? Ia pros pênaltis. E fomos jogando 1-0, 1-0, o jogo Aquela hora você rolando. coloca o ônibus do time ali pra fechar o gol também, né? Rapaz, aquele jogo ali foi a batalha do Amazonas, que eu vou te contar. E, enfim, o juiz deu 7 minutos de desconto, de acréscimo, na verdade, né? E fomos numa batalha e no finalzinho, último minuto para acabar o acréscimo, a Jéssica, que eu tinha posto o volante ali, que meu time estava conseguindo correr, a Jéssica encaixou uma bola na Novinha. Novinha arrancou e meteu um. Sabe aquele chute de biquinho que você fala assim, ou entra, meu irmão, vai pra... A bola foi daquele jeito. E, pô, enfim, ganhamos o jogo, empatamos o jogo, né? Classificamos pra final. Então, foi um ano muito bom, experiência muito boa de estar com o Minas naquela época. A gente era paixão, sabe? O grupo era muito bom, sabe? Um elenco fechado. A gente dizia que o nosso time não era aquelas peças que a gente queria, mas o grupo era fechado. Isso é muito importante, né? Você tem um grupo fechado, você ganha jogo, não tem jeito. Você ganha porque tá todo mundo conectado. Quem tá no banco dá força, sabe? Quando entra, eu vou fazer a parte dele um pouco mais. Isso que aconteceu com a gente no Minas. E, enfim. Esse grupo tinha o grande Gabriel Floquinho, preparador de goleiro. Justamente. Hoje, preparador de goleiro da seleção peruana. Né? Estão crescendo, grande Floquinho, estava no Santos antes. Grande abraço também, em breve. A gente vai trazer ele de lá, vai importar agora de volta para ele vir falar com a gente também. Com certeza. Então foi bom. E o mais interessante de tudo isso foi isso, né? Ganhar um campeonato brasileiro treinando só ao sábado. Muito bom. E agora, pra gente fechar, a gente quer falar um pouquinho sobre a Copinha, né? Tanto o Real Brasília quanto o Minas vão disputar a competição. Eu queria que vocês falassem, né? Começar com o Marinho, falando um pouquinho da equipe de vocês, como é que você viu, como é que foi a formação do elenco para essa Copinha, como é que vocês pensaram tipo, essa Copinha, e o que você viu dos grupos, né? Da dificuldade, claro que todos os times são difíceis, é uma competição muito difícil, mas que você falasse um pouquinho de como foi essa formação do elenco e de como que você vê esse grupo do Minas Brasília para a Copinha. Primeiro, poxa, muito feliz, né, pelo convite e saber que é a primeira Copinha do futebol feminino, acho que vai marcar aí a vida de muita gente. Com certeza. Claro, o Minas já vem com um trabalho de base. Já tem umas meninas que já vinham aí desde o Sub-17, e agora estão no Sub-20. Alguns atletas, como a gente comentou aqui, já estão aqui profissional. Mas é um grupo muito forte. Inter, se não me engano, é o atual campeão brasileiro. Ferroviária, bicampeão paulista. E o Vitória, que vem crescendo. Então a gente sabe da dificuldade. Eu acho que, eu queria até colocar aqui uma coisa rapidinho, que eu acho que a organização deveria pensar de uma maneira que pudesse agregar mais aos clubes. Um grupo como esse, classificar uma equipe, uma competição dessa para classificar poderia classificar pelo menos duas, né? Totalmente. Tipo, 4, a gente vai sair aqui de Brasília para chegar em São Paulo, e não só a gente, como outras equipes também, né? E no final de tudo ali, classificar só um, quer dizer, o primeiro jogo é determinante. E o nosso primeiro jogo é contra o Inter. Que azar deles. Deus Sinto muito, Inter, mas daí é um azar de cair no nosso grupo. Enfim, mas assim, vai ser uma experiência boa, acho que pro Minas, pro clube, acho que para o Distrito Federal, participando da primeira Copinha feminina vai ser grandioso.
Sim, fala um pouquinho pra gente também como é que foi essa montagem do elenco, como é que foi esse projeto de vocês para trazer esse grupo pra Copinha. E claro, também analisar os adversários, que vocês também têm um grupo bem complicado, mas que eu tenho certeza que vão passar. Azar dos outros. Então, eu recebi o convite do Pedro, né? Do Belmonte também, na verdade, também, para assumir a equipe. Eu praticamente nunca trabalhei na equipe 17, feminina e 20, mas é aquele negócio, a gente gosta de futebol, a gente acredita naquilo que a gente faz e eu aceitei a proposta. Embora eu também saiba, né, que é muito difícil, porque o Real ainda não tinha uma base, foi montado a equipe, as duas equipes foram montadas assim, com um mês e meio para você poder trabalhar. Tinham as atletas, né, que tinham qualidade técnica, mas você sabe que para você ter um padrão, para você dar uma qualidade no time, você tem que ter mais tempo para trabalhar. Mas eu aceitei a oportunidade, até porque tem desafios, né? Desafios e a gente gosta de desafios. E eu aceitei a oportunidade de assumir as duas equipes. No meu ver, no Brasileiro Sub-17, pelo pouco tempo que o Real teve, fez uma boa campanha, né? Pegou dois grandes do futebol, que é a Ferroviária e São Paulo. Já dificulta muito, porque eles têm base, já tem há muitos anos de trabalho. E Vai ser lamentável os dois caírem de fora pro time do Real, né? Uma pena. eu gostaria muito, e essa é a intenção. E também aquele negócio, futebol é uma coisa muito maluca, né? É a velha caixinha de surpresa. Quando a bola rola é uma coisa de louco. Você pode dar certo como pode dar errado. Mas, voltando a essa questão da formação do elenco, nós buscamos ali algumas equipes que já trabalhavam no futebol feminino, que são parceiros do Real. Avaliamos alguns atletas e trouxemos três atletas para compor o elenco ali, para dar uma espinha dorsal. Quem sabe também que não é o ideal, mas vai ajudar. E então acredito que a equipe do Real na competição, na Copinha agora, ela vai perder muito na questão da parte física, né? Que é o pouco tempo de trabalho. Mas na parte técnica eu vejo que tem atletas que têm qualidade. E é aquele negócio, a gente que é treinador diz assim, vamos fechar a casinha, né? Vamos ter que fechar a casinha para que a gente também não leve muitos gols, né? Porque, tipo assim, as pessoas não sabem o trabalho, né? Mas quando você tem um resultado elástico, a pessoa fala assim, pô, esse trabalho não existe, então não é bem por aí. Então tem que conhecer a história. Mas é o que temos. Estamos na competição, temos que participar. Então vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Vamos pegar aí o Fluminense, o América Mineiro e o São Paulo. São equipes que já têm uma tradição boa e são camisas pesadas, né? E é isso. A intenção nossa é fazer o melhor trabalho e esperar que as coisas aconteçam da melhor forma. Foi real. É isso aí. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um Tem Base. Queria agradecer primeiramente a você, Marinho, pela presença. Você, Sigo, também. Deixar aí aberto, Marinho, para você poder dar suas considerações finais. Desejando boa sorte para a equipe do Minas, que vocês possam fazer uma grande copinha. E, claro, continuar com esse bom trabalho de base, até porque a gente sabe que você vai estar com a equipe do Minas no A2, né, no ano que vem, no profissional do Minas. Eu que agradeço o convite. Como eu falei lá no início, né? Acho que está nesse momento aqui, junto com o Ciro, um cara, poxa, com muita experiência dentro do futebol feminino. Já até perdeu os cabelos, né? É estranho. Faz tempo. Esse aqui ficou branco. É um com cabelo branco e outro já perdeu os cabelos. O negócio tá complicado. Mas assim, a gente tá com um pensamento muito positivo. A gente tem esse desejo, essa esperança que a gente vai fazer uma copinha boa, né? A gente tem uma equipe competitiva, a gente tem condições. A gente sabe que como no futebol tudo pode acontecer, a gente tem realmente uma equipe que tenha condições de, não posso falar de igual para igual,
mas temos nossas qualidades, nossas virtudes. Mas também temos nossas dificuldades e debilidades, né? Como também o Inter também tem, como as outras equipes também têm. Enfim, tentar analisar de uma maneira boa e positiva para o Minas, né? Enfim, mais uma vez agradecer pelo convite e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande copinha aí, que é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Singo, obrigado pela presença. Para mim, particularmente, também é uma honra ter aqui um treinador do seu gabarito no futebol feminino. Nós que torcemos e apoiamos e tentamos incentivar para que o futebol feminino melhore cada vez mais. Temos muito a agradecer pela sua história aqui no futebol feminino de Brasília. Como a gente fala, ela se confunde com o futebol feminino aqui, porque você teve as Copas, teve grandes trabalhos aqui, então já tem muito tempo. A gente teve realmente a perder os cabelos, porque realmente tem muito tempo que você trabalha com o futebol feminino, sempre fazendo um grande trabalho. Deixa aqui, inclusive, um pedido. Real Brasília, sem treinador agora, desde que a Camila foi pra fora. Ano que vem, o Single tá aqui, ó, fazendo um grande trabalho com a base, com certeza vai fazer uma grande copinha. Pensem no nome da casa, vamos dizer assim. A gente torce muito para isso, Single. E claro, para que você continue crescendo, você é um cara maravilhoso, além de um grande treinador, é uma pessoa de uma índole gigantesca, então a gente só tem a agradecer, o futebol feminino te agradece muito, e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Poxa, eu agradeço a vocês e saber, assim, da magnitude do trabalho que eu desenvolvo. Eu também queria até compartilhar um pouco com meu irmão, né, porque meu irmão é meu parceiro sempre, foi campeão junto comigo. E... Você devia, inclusive, chamar Costa, né? Ficaria mais legal. Eu tenho um irmão chamado Cosme. Costa, Damião e Single. E então, eu agradeço vocês também por esse reconhecimento. Agradeço a equipe do Minas pela oportunidade que eu tive lá. A equipe do Ascop, né? Que foi ali a base para mim estar aqui hoje. E também gostar, né, do futebol feminino. Porque o futebol feminino não é o cara vir ser treinador. Ele tem que gostar. Ele tem que gostar e tem que saber a forma de lidar com as meninas, que é o mais importante. E é uma das coisas que, tipo, todo mundo que trabalha no futebol feminino e todo mundo que conhece o nosso trabalho no futebol feminino vê que uma das virtudes que a gente tem é o tratamento, né? O tratamento com elas, que é o mais importante. E se eu cheguei até aqui, além do trabalho, mas foi por causa delas também, né? Então eu tenho a agradecer também a todas elas, todas as equipes que eu passei. E a vocês que estão sempre cobrindo, né? Dando a oportunidade. E gostaria também de fazer um apelo para que vocês cobrissem mais os jogos, sabe? Que estejam mais presentes, para que não só no profissional, mas no futebol, em outras competições, para quê? Porque ali surge o talento, né? E é bom a gente acompanhar o talento. Eu queria muito acompanhar a copinha. Então, e é isso, né? E em relação à copinha, pô, vamos tentar fazer o nosso melhor, né? Para Brasília, que é o mais importante. E nós estamos tendo o privilégio de participar da primeira copinha. Isso é muito bom. Eu falo para as meninas que estão com a gente, assim, olha, vocês estão fazendo história. Então, vamos fazer por onde para a gente fazer o melhor papel, né? Para a equipe do Real, porque se faz um bom papel, os caras estão olhando. E aí pode puxar vocês para a equipe. E em relação à equipe profissional do Real, é aquele negócio, eu não gosto muito de forçar a barra, não. Eu deixo as coisas. Mas se o convite vier... se o convite vier, a gente conversa, mas eu gosto de deixar as coisas acontecerem, né? Até mesmo porque quando você força a barra, não fica uma coisa legal. E se o Real mantendo a base, eu vou ficar na base também, vou manter um trabalho, porque oportunidades vão surgir. Isso é um fato. E é isso. Vamos aguardar. Valeu? E agradeço a todos e presentes e todas as pessoas que estiverem ouvindo, que o programa, primeira vez que eu vi, né? Eu achei bacana e espero estar aqui outras vezes. História a gente já teve muita para contar. A gente só tem, a gente até passou os 30 minutos porque realmente tem muita história, mas a gente traz aqui para contar ainda mais essas histórias, porque tem muita história aí. E é isso, muito obrigado para vocês e para todo mundo. É isso aí. Esse foi mais um Tem Base, hoje falando sobre futebol de base feminino. Vamos trazer também muito do futebol de base feminino aqui do Distrito Federal. Como a gente já falou, ano que vem teremos aí a Copa DF Sub-18, né, do futebol feminino, vai ser bem interessante.
Cada vez mais vamos apoiar o futebol feminino. O futebol feminino precisa de apoio, precisa ser valorizado como merece. Semana que vem temos mais um Tem Base. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. E tem um detalhe, né? Desejar boa sorte para você na Igualmente. expedição. Valeu, É meu. importante. Junto demais. É isso aí. Cara. Melhor forma de acabar com essa dois. Muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente.